No último vídeo eu mostrei como planejar e pensar um sistema RAG. Nesse daqui eu vou mostrar o código de como tudo aquilo funciona. Eu programei tudo etapa por etapa e eu vou mostrar aqui para vocês tudo funcionando. Se você assistiu o vídeo passado, você já sabe que um sistema RAG tem 4 elementos fundamentais para ele funcionar: Data Ingestion, Vector Database, Retrieval e Orchestration, e os modelos de inteligência artificial ou modelos de LLM. E aqui que está o problema. Entre entender a arquitetura e como que o sistema funciona e ter esse sistema funcionando em produção, é uma distância enorme, né? Eu passei os últimos dias implementando isso na prática, escrevendo muito código, debugando, explorando a plataforma da Asion e usando todo o potencial que a plataforma tem. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como eu fiz isso. E no final você vai entender cada linha de código importante desse sistema. Eu vou te mostrar cada parte, como que ele funciona, como que eu tomei as decisões, como que eu usei os produtos da Asion, e aí sim você vai ver o sistema funcionando de ponta a ponta já em produção. Ó, eu vou disponibilizar o código completo disso daqui num repositório, mas não vai direto para ele, tá? Presta atenção, fica até o final do vídeo, porque entender como eu construí cada decisão que eu fui tomando e entender como eu usei os produtos da Asion aqui para construir esse sistema RAG é tão importante quanto utilizar o sistema pronto. Então fica aí. Antes de entrar direto no código, eu quero já mostrar tudo isso funcionando. Esse daqui é o Copilot customizado, que eu nomeei, que a gente vai construir usando aquela arquitetura do vídeo anterior. Então aqui eu posso vir fazer uma pergunta: o que é um microserviço? E aí ele vai fazer todo o processo de RAG e encontrar a resposta para mim. Então tá aqui, ó, um microserviço faz parte de uma arquitetura de software, cada serviço executa um processo único, comunica através de mecanismos bem definidos. Tá aqui a resposta que ele encontrou. E aqui ele fala qual é a referência do documento que ele encontrou e o trecho que ele encontrou, tá bom? Então tá aqui, ele fala qual foi o documento, e se você reparar, o documento está em inglês. Então isso é um dos benefícios de usar LLM usando RAG, porque eu consigo utilizar a LLM já treinada para fazer a tradução tanto da minha pergunta quanto da minha resposta. E o mais legal é que você faz a pergunta em linguagem natural, o modelo de LLM interpreta isso, processa os embeddings dessa pergunta, faz uma busca lá no nosso banco de dados vetorial, encontra semelhanças e depois encontra qual é o documento que tem a ver com isso e o trecho daquele documento para compor o prompt que a gente vai fazer para a LLM. Então a gente manda a pergunta junto com o contexto, que é como se fosse a cola para ele gerar a resposta a partir daí, e aqui ele gera a resposta. Tudo isso acontece em poucos instantes, você nem percebeu enquanto eu estava testando aqui. Vamos fazer uma outra pergunta. O que faz um monolito? Ih, não encontrou. Ó, e é ótimo exemplo. Quando ele não encontra, ele fala, não sei. Eu não quero que ele gere uma resposta. O que... eu escrevi errado. Como um monolito funciona? Ah lá, agora ele achou uma resposta. Ele não está tão confiante. Eu fiz um algoritmozinho para calcular o índice de confiança. Tem 3 índices: baixo, médio e alto. E aqui ele está falando, encontrou aqui um trecho e ele fala: um monolito é uma arquitetura onde todos os componentes aplicativos são integrados de uma forma estreita em uma única unidade. E realmente está certo essa resposta. Ele está com uma confiança baixa, mas está certo. E está aqui o trecho que ele encontrou, onde compara monolitos, aplicações monolíticas e microserviços, tá bom? Então, tudo isso acontece em poucos instantes, muito rápido. Ele faz toda a busca lá na nossa base de documentos, vamos dizer, aumenta o contexto da chamada da LLM junto com a pergunta e traz a resposta pra gente. Importante, isso daqui não é um protótipo, é um código pronto para rodar em produção. Eu já estou rodando ele em produção. Eu tenho um link rodando dentro da rede altamente distribuída da Asion. Isso daqui é ambiente de produção, tá? Agora vamos ver como que funciona, como que está organizado esse nosso projeto. Eu basicamente quebrei ele em todas aquelas partes que eu mostrei no vídeo anterior, entre o Data Ingestion, o Retrieval Orchestration, e aí tem a parte do modelo também. E aí, parte do banco de dados está lá na Asion, então eu não precisei construir aqui, o banco de dados já está lá. E aí eu fiz aquela quinta parte extra, que é a UI, que é esse web aqui, que é um aplicativo React, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Eu nem vou entrar nesse detalhe, tá? Então vamos começar pela parte de ingestão de dados. Aqui, ó, eu fiz um pequeno projetinho usando TypeScript, tá? E eu tenho aqui alguns documentos em Markdown, tá vendo? Esses documentos Markdown são o que
eu usei para ele indexar e colocar tudo lá no meu banco de dados. E aí, quem faz todo esse trabalho de indexar é justamente esse arquivo aqui. Então, eu tenho aqui algumas funções, eu vou aqui só mostrar as partes importantes. Ele começa a fazer e aí ele vai quebrando em chunks. Então, chunks, como eu expliquei no vídeo anterior, são trechos do seu documento para ele indexar e eu tenho um overlap de 10%. Então eu criei um chunk aqui de 1000 caracteres e um overlap de 10%, então que vão ser 100 caracteres, né? E aí, isso vai fazendo com que o overlap carregue o contexto do chunk anterior para o próximo chunk, entendeu? E aí eu tenho essa lógica aqui, quebrando os chunks. Mas a parte mais legal é essa parte aqui do embedding. Aqui eu tenho um AI lib, aqui eu só abstraí a chamada dos modelos. Eu estou usando a Asion, os modelos de AI Inference da Asion, mas aqui eu criei uma biblioteca para abstrair e não ter que ficar toda hora chamando do mesmo jeito, construindo prompt e tudo mais. Então aqui no embedding, então a gente pode até ir direto para essa função, eu recebo o texto, a dimensão, o tamanho dele que eu quero processar e tal. E aqui eu tenho algumas variáveis de controle aqui. Mas basicamente eu venho, monto a chamada para esse modelo. Então aqui é o modelo que eu estou usando para fazer embedding. E esse é o formato que eu estou chamando ele. E aqui eu chamo o modelo de AI, que é basicamente isso aqui. Então eu montei lá a chamada e aqui eu chamo asionai.run para chamar o modelo de embedding. Então, a partir daí, ele vai processar esse texto e vai me voltar o embed, que é uma lista, um array, um vetor de números enorme. Eu tenho milhares deles aqui. E aí, depois disso, ele chamou aqui, aí eu vou inserir ele no banco de dados. E aqui, inserir no banco de dados, eu fiz vamos dizer, duas execuções. Uma é, eu insiro diretamente no banco de dados mesmo, e outra, eu crio aqui vamos dizer, um arquivo SQL com todas essas inserções. Então, dá para a gente ver, analisar o que ele está inserindo no banco de dados. Então, aqui, ó, eu criei uma tabela, tá aqui a minha tabela que eu criei, simples, basicamente simples, daria para eu adicionar mais coisas aqui, mas eu tenho um ID, o nome do arquivo, o conteúdo que eu processei no embedding, o embedding, que é o vetor propriamente dito, e a data que eu inseri ele lá, só para eu ter como referência, tá bom? Então é bem simples. Mas aqui eu poderia adicionar metadados, eu poderia adicionar alguns outros detalhes, categorias e coisas assim, entendeu? Eu fiz de uma maneira bem simples, como uma maneira de demonstrar de uma maneira mais fácil para vocês. E aqui estão os inserts desses vetores dentro da minha tabela. Então tá aqui a tabela, aqui é o nome do arquivo que eu processei, o trecho e lá para o final vai ter o vetor. Olha aqui o vetor, tá vendo? É uma lista de números enorme, tá vendo? A lista é enorme. Olha lá, eu vou rolando aqui e vai ter número aqui, tá vendo? Então eu quis colocar isso daqui só para demonstrar para vocês na prática o que é um vetor. Entendeu? O que é um embedding. E quem gera isso é um modelo de inteligência artificial que está rodando lá no AI Inference da Asion. Já vimos a parte 1, que é o Data Ingestion, já vimos a parte 2, que é o banco de dados vetorial da Asion. Agora vamos para a parte 3, que é o Retrieval e Orchestration. Talvez seja a parte mais complexa de todo esse sistema RAG aqui. Agora que a gente já processou nossos documentos, vetorizamos dezenas de trechos de cada documento. Agora a gente vai fazer o quê? Receber uma pergunta e processar essa pergunta para encontrar os documentos relevantes ali. Então aqui, ó, vamos fechar isso aqui. Tenho aqui o Retrieval e Orchestration. Eu criei aqui uma serverless function, tá? Que utiliza o framework Rono. Basicamente é um sistema HTTP. Eu tenho aqui então dois endpoints, um search e outro ask, mas eu estou usando basicamente só o ask, que é fazer perguntas para ele. E ele me chama essa função aqui de pergunta, tá bom? Então aqui, ó, eu comentei tudo bonitinho para você ir acompanhando tudo certinho, tá? Então primeiro, a única coisa que ele recebe é a pergunta, é uma string com a pergunta. A partir daí, a gente vai processar essa pergunta, que é esse search. Cadê o search? Tá aqui. O search vai fazer o quê? Primeiro, a gente vai fazer o embedding
Do mesmo jeito que a gente fez daqueles chunks processando do documento, a gente vai fazer o embedding dessa pergunta. Ou seja, a gente quer encontrar o vetor semelhante à pergunta com a resposta semelhante que a gente tenha no banco de dados. Então aqui, ó, eu faço o mesmo processo de embedding, encontro o array que eu quero, tá aqui o array, o vetor que eu quero, e aí a partir desse vetor eu vou fazer uma consulta no meu banco de dados usando uma fórmula matemática de cosseno. Eu vou calcular a distância entre a minha pergunta e as respostas que eu tenho armazenado aqui no meu banco de dados. E aí eu chamei esse cálculo de similaridade, ou seja, eu quero ver qual que tem mais proximidade entre a pergunta e a resposta a partir desse embedding. E aí esse número pode variar de 0 a 1. 0 quer dizer nenhuma similaridade e 1 quer dizer total similaridade. É exatamente o que eu estou buscando, entendeu? E aí aqui, fazendo esse cálculo, eu faço vamos dizer, essa consulta aqui e ordeno, eu limito entre o top 5 respostas mais semelhantes, tá bom? E aí aqui eu vou fazer alguns cálculos e tudo mais, depois você vê exatamente, mas a parte importante é esse re-rank, ou seja, eu chamo de novo um outro modelo de inteligência artificial para ranquear qual que é a resposta mais próxima do que eu estou buscando. E aí, voltando lá para a pergunta, eu faço aqui agora um outro filtro de similaridade, ou seja, eu quero que só as coisas que tenham mais de 20% de similaridade, ou seja, 0,2 para cima, eu quero trazer como referência para ele encontrar essa resposta. E aí aqui eu monto o prompt propriamente dito da minha pergunta. Então aqui, ó, eu coloco a instrução dele. Primeiro eu falo que ele é um assistente de ajuda, o trabalho dele é encontrar respostas, e aí eu dou toda uma instrução, mas a parte outra importante é aqui, ó, você sempre deve responder em português brasileiro. E aqui a outra parte é, se você não sabe a resposta, se você não encontrou a resposta, simplesmente fale que você não sabe. Eu não quero que ele invente uma resposta. E aí aqui na parte da chamada do usuário, né, aqui eu estou só definindo o prompt de sistema, aqui eu estou definindo o prompt de usuário, eu dou o contexto, que são todos os documentos que eu encontrei, junto com a pergunta, e ele vai encontrar a resposta dessa pergunta dentro desse contexto. E aí, de novo, aqui eu chamo o modelo de inteligência artificial, dessa vez agora usando o chat. E aí o chat, eu estou usando um outro modelo, que é o Mistral. E aí esse modelo vai processar a pergunta junto com o contexto e gerar essa resposta. Aqui existe espaço para você ajustar tudo do jeito que você quer e do jeito que for melhor aí para o seu caso de uso. Então você pode trocar o modelo, você pode melhorar aquele prompt, você pode ajustar todas as regras de similaridade, o cálculo de similaridade. O que eu estou falando é essa parte aqui. Se você quer mais de 20% ou você quer maior, 75%, e assim vai. Eu coloquei 20% porque em alguns testes ele não estava retornando os resultados do contexto que eu gostaria, porque eu tenho poucos dados aqui. Eu tenho pouquíssimos documentos, mas a maioria dos documentos é tudo sobre documentação da ASIAN, falando de monolítico, de microserviço, falando de MCP, aqui também tem tem uma documentação sobre RAG, então tudo isso a gente pode fazer perguntas para ele. E aqui é um documento Markdown. Documentos Markdown são melhores para a inteligência artificial processar. Então se você tem aí, sei lá, PDF, PPT, slides no Google Slides aí, o ideal é que você faça um pré-processamento desses arquivos e transforme tudo isso em Markdown antes de processar isso para gerar o vetor, o embedding que você precisa, tá bom? Esses modelos de LLM são modelos de linguagem, então quanto mais próximo de texto você tiver, melhor, tá? Então aí toda essa parte desse RAG aqui é a parte que tem aqui, ó. Lembra desse modelo que eu mostrei no vídeo anterior? Então eu primeiro faço a pergunta, depois eu processo o embedding dessa pergunta, depois eu procuro dentro do meu banco de dados possíveis respostas para esse vetor, ranqueio ele e depois eu gero o prompt. Tá bom? Então tudo aqui. Eu não implementei nenhum guardrail, nenhum security, mas se você for implementar, é tudo nesse momento aqui de orquestração também. Então quando eu recebo aqui a minha requisição HTTP, eu poderia colocar aqui autenticação, autorização, validar se a pergunta tem a ver com o propósito desse modelo de RAG. Vamos dizer que você criou aí
um assistente para suporte dos seus clientes. Se ele perguntar sobre quanto foi o jogo do fim de semana, ele não deve responder, concorda? Ele deve responder perguntas de suporte da sua aplicação, da sua empresa. Então é aqui nesse momento onde você consegue fazer todos esses tratamentos, antes mesmo de fazer query no banco de dados, calcular similaridade, chamar modelos de LLM. Agora, o que eu vou fazer para você aqui? Eu vou executar um Data Ingestion aqui, então eu vou executar esse arquivo aqui do Data Ingestion para você ver como ele funciona, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a instrução aqui? É Start. PNPM Start. Então, agora o que ele vai fazer? Assim que eu apertar o Enter, ele vai limpar a minha tabela de ingestão lá, porque eu programei ele para sempre resetar a tabela de ingestão e começar a processar tudo de novo, fazendo a chamada do modelo de LLM. Aqui eu coloquei um sistema de log justamente para mostrar como que ele vai quebrando chunks. Então aqui eu tenho o documento, esse aqui, Designing Microservices Application. Ele está quebrando em vários chunks, ó, já foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e assim vai. Ele vai processando chunk por chunk. Então ele pega aquele trecho do documento, chama o modelo de embedding e volta para inserir no banco de dados e depois insere no banco de dados. Enquanto isso, a gente consegue ver aqui o nosso arquivo de insert, ele vai inserindo aqui, vai adicionando linhas aqui, que são as linhas que ele já está inserindo lá no meu banco de dados. Aqui, ó, ele trocou de documento agora. Então, ó, o primeiro documento deu 10 chunks, agora ele já está indo para o segundo documento. E assim vai, vou deixar executando aqui. Tudo embedado, inserido no banco de dados, agora a gente vai fazer o deploy da função que faz o Retrieval Orchestration. Então eu estou aqui na minha pasta de Retrieval Orchestration, agora é só eu colocar Asion Deploy. Aí eu uso debug local, debug porque eu quero ver passo a passo do deploy, e o local porque eu quero que ele faça o build dessa função aqui na minha máquina e mande só o bundle lá pronto já para a rede da Asion, tá? E aqui, enquanto vai fazendo o deploy, eu vou te explicar. O interessante de usar a Asion para isso é porque a Asion é uma rede altamente distribuída. A gente está presente em mais de 150 locais pelo mundo. Então, dependendo de quem estiver utilizando o seu sistema de RAG, ele vai usar a edge location mais próxima dele. Isso quer dizer melhor performance, menos latência, e lá vai estar junto, no mesmo lugar, a função, o banco de dados, o modelo de AI Inference, e tudo isso diminui a complexidade de você gerir e orquestrar todos os sistemas, mas também diminui o tempo de processamento e o tempo de transferência de dados entre a internet toda. E aqui, ó, já está pronta, a nossa função está pronta, está aqui. Agora isso já está disponível na rede altamente distribuída da Asion. Vamos agora aqui, ó, essa é a nossa função executando no ambiente de produção mesmo, tá? Aqui a URL é diferente porque a gente está acessando a UI e não a function propriamente dita, mas daria para a gente acessar a function fazendo chamadas HTTP direto de lá, tá? E aí aqui a gente pode perguntar o que é RAG, porque aqui, ó, se você voltar aqui, um dos documentos que a gente fez a ingestão é sobre RAG. E aí agora a gente pode perguntar qualquer pergunta que tenha dentro desses documentos. Então eu posso perguntar aqui como que é Design em Microservices. Como projetar um microserviço? E aqui, ó, ele já encontrou que é um dos documentos que tem lá, ó, para projetar um microserviço é crucial entender suas características, chave, um microserviço bem projetado e tal. E aí ele explica exatamente o que é e dá a referência que ele encontrou aqui. Tá vendo? Então, cara, é isso. Sistema RAG funcionando aqui na sua frente. O repositório está compartilhado aí com vocês, então dá para você manipular, faz o clone aí, manipula do jeito que você quiser, adiciona os seus documentos e começa a fazer esses ajustes finos, seja na hora de calcular a similaridade, seja na hora de processar os embeddings das perguntas, seja na hora de inserir isso no banco de dados. Você pode inserir isso carregando, por exemplo, o metadados, categorizar e tudo mais, entendeu? A gente implementou aqui um sistema RAG completo, implementado 100% na plataforma da Asion. Desde a ingestão, armazenando os documentos no banco de dados, fazendo toda a orquestração de receber a pergunta, processar e tudo mais, 100% na Asion. Esse código aqui está disponível lá no meu GitHub, eu deixei o link aqui na descrição e você pode usar esse sistema no seu ambiente de produção. Os 4 pilares
pilares de um sistema RAG foram implementados aqui, eu mostrei passo a passo. Data Ingestion, Vector Database, Retrieval e Orchestration e os modelos de LLM e inteligência artificial. Se você quiser ir além, agora é só você implementar guardrails, a autenticação e autorização de usuários, fazer o tratamento das perguntas antes mesmo de fazer a consulta no banco de dados e tudo mais, mas o código base está aqui pronto para você. E se você implementar alguma coisa usando esse exemplo que eu te dei aqui, me marca aí, eu quero saber, marca tanto a Asian quanto eu aí na sua rede social, eu adoro ver o projeto de vocês rodando. Eu deixei aqui relacionado um outro vídeo para você continuar assistindo e aprendendo um pouco mais sobre a Asian. E aí na descrição tem um link para você criar sua conta na Asian. E assim que você cria, você ganha $300 de crédito. Então você consegue fazer tudo isso aqui que eu te mostrei e muito mais sem colocar a mão no bolso, tá bom? Ó, presentão, agora o final de ano tá chegando, um presentão pra você, hein? Valeu, clica aí no vídeo relacionado porque esse vídeo aqui já acabou. Tchau!